Muito bom. Então, eu quero estender mais uma vez as mais cordiais boas-vindas a todos os participantes, a todos os irmãos de diversos lugares do nosso Brasil, de diversas denominações religiosas, inclusive. Somos todos irmãos em Cristo e estamos muito felizes de ter você aqui conosco. Provavelmente, ou você está participando online agora, ao vivo, ou você está assistindo esse vídeo que vai estar disponibilizado muito em breve nas redes sociais, no YouTube e no Facebook. Eu fico muito feliz com a presença de vocês e a gente vai iniciar nesse momento o nosso curso, tá bom? Eu vou apresentar aqui a tela para vocês e deixa eu dizer como eu gostaria muito de que vocês participassem de alguma forma. Alguns irmãos vão estar lendo a Bíblia conosco, alguns irmãos vão também tá aberto aí para fazer alguma pergunta, para deixar alguma contribuição, tá certo? E aí fiquem à vontade para fazer para fazer a sua participação aqui no nosso curso, tá bom? Muito bem, eu não sei se vocês já estão vendo a tela aí. Deixa eu ver aqui. Vamos compartilhar, deixa eu ver se vai aparecer direitinho. Deixa eu dar as boas-vindas também a Carla. Oi, Carla, seja bem-vinda, viu? Que bom tê-la aqui conosco mais uma vez. Todo mundo está vendo aí a janela sendo exibida, o slide sendo exibido para estar todo mundo vendo? Se você não estiver vendo, você pode olhar nos participantes aqui da live e você vai ver dois nomes meus, né? Anderson Rogers. Em um deles, entre parênteses, está aparecendo assim, apresentação. Aí você clica nesse nome, clica nos 3 pontinhos e coloca em fixar a tela. E assim você vai ver, eu vou até exibir aqui aqui um celular para você ver direitinho. Você procura aqui o meu nome, cadê aqui eu? E aí tem dois nomes e um deles você põe aqui para apresentar. Nos 3 pontinhos, aí você coloca em fixar. Como esse já está fixado, aí não apareceu para você, mas vai aparecer assim, depois que fixar a tela. Tudo bem? Então, vamos lá. Para a gente iniciar, como sempre, a gente precisa convidar o autor da Bíblia, né? Aliás, é só ele quem pode nos fazer entender a palavra de Deus. Então, vamos convidar Deus em oração para participar da nossa live de hoje, para participar do nosso curso bíblico de hoje. Do jeito que você está, pense no Senhor e vamos orar agora. Querido Deus, estamos felizes e agradecidos porque o Senhor nos deu essa oportunidade de rever alguns irmãos, conhecer alguns novos, mas de estarmos todos juntos com o mesmo objetivo, que é buscar ao Senhor através do estudo da sua palavra. Então, nós gostaríamos muito de te convidar para fazer parte desse curso, para que o Senhor nos oriente, para que o Senhor ilumine as nossas mentes, para que a gente venha, então, entender o que o Senhor gostaria que entendêssemos nessa tarde. Por favor, seja com cada irmão aqui presente, tanto online, tanto ao vivo, quanto os que estarão assistindo nas redes sociais, esse vídeo que estará muito em breve. Que o Senhor abençoe a cada um e possa conduzir os nossos passos. É o que nós pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bom, meus irmãos. Que bom, então, ter todos vocês aqui conosco. Alguns irmãos entraram enquanto a gente estava conversando, orando. Deixa eu ver aqui. Você pode participar com a gente, seja pelo chat, mandando sua mensagem aí pelo aplicativo. A irmã Lucirene sempre aqui interagindo com os nossos irmãos. Muito bom, Lucirene. Obrigado, viu? Dando as boas-vindas à Carla, não é? A Carla está dizendo que o microfone não está funcionando. Não tem problema, minha irmã. Pode escrever aí que a gente lê a sua mensagem, tá bom? A Marta também. Seja bem-vinda, Marta. Então, nós estivemos estudando durante essa semana mais um tema sobre as profecias de Daniel. A cada semana, nós estamos estudando um capítulo do livro de Daniel
um livro que a gente está vendo que é muito importante, assim como todos os outros livros da Bíblia, mas tem uma importância muito grande para a nossa vida. E a gente tem visto em cada estudo o motivo pelo qual a gente percebe a sua grande importância. Durante essa semana, nós estudamos sobre o 5º capítulo do livro de Daniel. Né? O 5º capítulo do livro de Daniel nos trouxe informações muito importantes. Mas, para a gente introduzir e chegar aí no conteúdo do 5º capítulo, é importante a gente entender algumas informações, como, por exemplo, a cronologia do livro de Daniel. A gente tem visto, e na semana passada nós vimos um pedacinho disso, que cada capítulo foi escrito em um tempo diferente. Não é? E aí, esses tempos, e é interessante a gente entender isso, entender esse contexto, para compreender melhor ainda a mensagem que lá está escrita. O capítulo 1 foi escrito no ano 605 a.C. E logo depois, 3 anos depois, no ano 602 a.C., o capítulo 2 foi escrito. Mais anos se passaram e no capítulo 3 foi escrito em 594 a.C. Já o capítulo 4, que foi o capítulo que a gente observou e estudou na semana passada, ele foi escrito no ano 568 a.C. Por fim, esse capítulo que a gente está lendo, que a gente vai ler, vai rever, né? O capítulo 5, ele foi escrito em 539 a.C. Por que a gente está falando isso? Porque o povo que esteve lá presente, né? O reinado que estava ativo, a gente viu no capítulo 2, um sonho que mostrava que o reinado da Babilônia passaria. Né? No capítulo 3, um rei um pouco rebelde, que esqueceu o sonho que Deus tinha dado para ele, a sua interpretação, e quis que o seu reino fosse eterno, praticamente, ao estabelecer, ao construir uma estátua toda de ouro, estabelecendo um decreto dizendo que todos tinham que adorar. Não é? E aí dizendo basicamente que a estátua que estava sendo erigida representava o seu reinado, que deveria durar não só no tempo que aparecia no sonho, onde a cabeça do sonho era de ouro, mas todo o corpo seria de ouro, indicando assim como ele gostaria que fosse perpétuo o seu reinado. Né? Lá a gente viu que esse rei, na época, Nabucodonosor, ele capturou e fez cativos o povo de Deus. E o povo de Deus, ele, na verdade, ele passou por 3 cativeiros. Não só o cativeiro da Babilônia, o cativeiro babilônico, que foi esse atual cativeiro, como também outros cativeiros, outros povos, outros reinos guerrearam contra o povo de Israel, o povo de Deus, e os fez cativo. Como, por exemplo, a princípio, o cativeiro egípcio. E você certamente deve se lembrar que o povo de Deus ele esteve sendo escravo lá no Egito, e Deus enviou, lembra, um libertador chamado Moisés, né? Que aí, a partir daí, o povo se tornou livre do cativeiro egípcio. Né? Mas o primeiro cativeiro que o povo de Israel passou, o povo de Deus passou, foi o cativeiro egípcio. Logo mais, um outro povo, um outro império bastante poderoso, fez cativo o povo de Israel, e mais especificamente, esse era o cativeiro assírio, né? O povo da Assíria, eles destruíram 10 tribos de Israel. Na leitura bíblica, a gente vê que o povo de Israel era um povo só, mas a partir do reinado do filho de Salomão, lembra Salomão, filho de Davi, que era grande, um rei muito sábio? Pois é, depois que Salomão morreu, o seu filho Roboão não seguiu a sua sabedoria. E graças a isso, o povo de Israel se dividiu em 2. E aí um ficou ao norte, outro ficou ao sul.
E aí um deles era formado por 10 das tribos de Israel. E o outro povo, o povo de Judá, era formado por 2 tribos de Israel. Né? Era 2 tribos e meia e 9 tribos e meia ao norte. Esse povo de Israel, já assim, dividido, esse povo do norte, ele foi capturado, ele foi massacrado pelos assírios, restando apenas as tribos de Judá, que viviam lá em Jerusalém. Essas tribos de Judá, 2 tribos e meia, elas então são essas tribos que foram capturadas e foram feitas escravas, ou parte dela, né? Porque a gente vê lá no capítulo 1 de Daniel que foram os príncipes capturados, né? Entre eles Daniel e seus amigos. Então, esse último cativeiro foi então feito pelo governo ou pelo império da Babilônia. Tudo bem? Tá dando para entender direitinho? Então, o povo de Deus foi cativo até então, pelo menos 3 vezes, pelos reinos do Egito, depois da Síria e depois da Babilônia. Tudo bem? Importante a gente entender isso, e mais importante a gente perceber que nada disso foi surpresa para o povo de Israel, para o povo de Deus. Eu vou chamar assim povo de Deus, porque o povo de Israel teve essa divisão, né, tal, mas porque esse título ele é reconhecido na Bíblia, não é? E foi atribuído ou auto-atribuído ao povo de Israel, o povo judeu, que foi um povo que Deus escolheu para proclamar a sua mensagem. Tudo bem? Então, como eu dizia, eles não foram pegos de surpresa, né? Deus, e a gente viu em vários desses estudos de Daniel, Deus ele não faz nada sem revelar primeiro aos seus profetas, não é? Então, todas as coisas importantes para a vida do seu povo, Deus tem revelado através dos seus profetas. E um conjunto dessas revelações é o que forma o que a gente está estudando, a Bíblia. Não é? E aí, em Jeremias 25:11, há uma profecia dada ao povo de Deus para que ele não fosse pego de surpresa, inclusive. Quem ficou com Jeremias 25, versos 11 e 12, se eu não me engano? Isso, 11 e 12. Lê para a gente, por favor. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também o da terra dos caldeus. Farei delas ruínas perpétuas. Muito bom, minha irmã. Olha aí que informação importante. O profeta Jeremias já tinha dito para o povo de Deus de que as nações ao redor, inclusive o povo de Deus, seria um deserto e um espanto. Por quê? Porque eles iriam servir ao rei da Babilônia por 70 anos. Essa profecia foi dada ao povo de Deus. Ou seja, eles não foram pegos de surpresa. Deus já tinha falado, olha, vai acontecer isso. E toda vez que Deus dava uma profecia assim, geralmente ele associava a uma consequência, né? Ele associava, não. Essas profecias eram consequência de alguma atitude. Quando o povo de Deus ele se rebelava do próprio Deus, é mais ou menos assim, para que a gente não entenda diferente. Porque às vezes a gente lê essa profecia assim, diz, caramba, Deus está mandando ver, né? Dizendo aí para o povo de Deus, dizendo mais ou menos assim, vocês não vão me ouvir não, então vou jogar vocês para a prisão, vocês vão ser capturados, vocês vão ser cativos, vocês vão ser escravos e tudo isso vai acontecer. Na verdade, é basicamente assim como ocorre a situação. Quando chove, o que é que acontece? A gente vai para a rua, a gente geralmente leva um guarda-chuva, não? E aí, basicamente, obedecer a Deus é ficar debaixo do guarda-chuva no meio da chuva. Você entende? No meio do mundo de pecado, obedecer a Deus é a gente se livrar dessas consequências terríveis do pecado
ficando aí debaixo da sua proteção, no sentido de orientações divinas. A gente, quando fica debaixo do guarda-chuva, a gente não se molha na chuva, né? Mas eu posso escolher não querer ficar debaixo do guarda-chuva. É ou não é? Dizer, você fica aí no guarda-chuva e eu vou me molhar. Pois é, eu já acabei dizendo a consequência de não ficar debaixo do guarda-chuva, né? Então, eu posso escolher dizer, não, não fico aqui debaixo, eu vou para lá. Como consequência, o que, é que vai acontecer comigo? Eu estou na chuva, vou me molhar. As consequências de não obedecermos a Deus, elas são exatamente isso que estava acontecendo com o povo de Israel. Deus diz, olha, está aqui a minha lei, está aqui as minhas orientações, estão aqui as mensagens dos meus profetas. Por favor, fiquem debaixo do guarda-chuva. Mas o povo de Israel rebelde, e quando eu falo o povo de Israel, eu me lembro muito de mim mesmo, né? Porque às vezes a gente olha para a Bíblia e diz, mas esse povo de Israel, que povo hipócrita, que povo rebelde, esse povo judeu era, né? E aí a gente não se percebe, né? Que a gente muitas vezes faz a mesma coisa do povo de Israel. Muitas vezes a gente se rebela contra Deus. E Deus, ele dizendo aqui, fica aqui debaixo do meu guarda-chuva, das minhas orientações, da minha lei, da minha vontade para você. E aí o povo dizia, não, mas eu não quero ficar debaixo do guarda-chuva. Eu não quero obedecer a Deus. Eu não quero adorar a Deus como único Deus. E muitas vezes Israel era pego assim, né? Uma das mensagens proféticas era dizendo, por causa do seu pecado de idolatria, vocês vão receber essas consequências, né? E aí o povo saía debaixo do guarda-chuva. E quando saía debaixo do guarda-chuva, o que acontecia? Se molhava. Então, as consequências, esses cativeiros que foram profetizados, não são uma punição divina necessariamente, mas são consequência das escolhas do próprio povo de Deus. Entendeu? Então, como consequência de saírem debaixo do guarda-chuva divino, eles resolveram se molhar. E se molhar, nesse sentido, era se tornar escravo, era perder as batalhas dos reinos ao redor e se tornar escravos desses reinos. Tudo bem? Então, o profeta Jeremias já tinha avisado, olha, vai acontecer isso. Né? Meio que se liguem, o caminho que vocês estão trilhando, a consequência desse caminho é isso. E como consequência, Jeremias disse, olha, vocês vão ser levados cativos pelo rei da Babilônia. Olha aí. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem 70 anos, aí Deus falando, vocês vão estar cativos, né, pelo rei da Babilônia por 70 anos. Vão viver cativos lá. E quando acabarem esses 70 anos, diz o Senhor, aí no verso 12, que a nossa irmã acabou de ler, a terra, como é? Ele diz aqui, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e desta nação, diz o Senhor, como também da terra dos caldeus. Farei deles ruínas perpétuas. Deus já havia falado o que iria acontecer com o povo. O povo passaria 70 anos nas mãos da Babilônia e logo depois dos 70 anos, o que iria acontecer? O Império Babilônico seria feito ruína. Olha só que impressionante, né? Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Que incrível, né? E Isaías, ele também fez uma profecia relacionada ao povo de Deus. Isaías capítulo 45, verso 1. Quem foi que ficou com esse verso? Eu acho que eu pulei esse verso, eu dei 44, versos 27 e 28, não foi? Eu acho que quando eu distribuí, eu não pedi para ler Isaías 45, verso 1. Mas quem está online aí que pode ler esse verso para a gente? Abre aí o seu microfone, diz para a gente e pode ler. 45:1. Isso. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas, que não se fecharão. Olha que coisa impressionante, Lucirene, obrigado pela leitura. Deus já estava falando por meio de Isaías que escolheria o seu ungido, Ciro,
E sabe como é impressionante essa profecia? A gente vai continuar ainda falando sobre essa profecia. É que Ciro nem havia nascido quando Isaías escreveu essas palavras. Já pensou que incrível? Deus já estava dizendo o que aconteceria no futuro de algo que nem existia, de alguém que nem existia. Para ser mais exato, 150 anos depois disso é que Ciro nasceu. Já pensou? A exatidão da profecia divina. Pois é, mas não para por aí. Deus ainda, ele ainda deu mais detalhes sobre essa profecia. Isaías capítulo 44, quem foi que ficou com esses versos? Diz mais detalhes. Isaías 44, verso 27 e 28. Quem foi que ficou com esse verso? Com esse Será texto? Lê pra gente. Você me deu um texto de Isaías, é porque eu esqueci do capítulo. Isaías 44, 27 e 28. É esse aí, minha irmã Nadiege. Pode ler, por favor. A folha passou, eu acabei perdendo. Quarenta e quatro, quanto? 27 e 28. Que digo a profundeza das águas? Seca-te, e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro? Ele é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. Muito bom, obrigado pela leitura, Nadiege. Olha que detalhes mais interessantes, né? Deus fala por meio de Isaías, mais uma profecia. Ele mostra aí, mais uma vez, Ciro como sendo o seu servo, não é? E por que isso? A história deixou claro como foi que se sucedeu os impérios, se sucederam os impérios humanos, né? Babilônia estava lá no poder, né, reinando. Nabucodonosor foi um dos reis da Babilônia. E aí a Bíblia fala que, e a história comprova, que logo depois da Babilônia viria outro reino, não tão forte, não tão poderoso quanto a Babilônia, mas eles teriam força suficiente para reinar no lugar da Babilônia. E aí mostra que era Ciro quem conduziria isso. Deus diz assim: ele é o meu pastor e cumprirá o que me apraz. Mas olha que detalhes interessantes ainda tem nesses dois versos que nos fazem perceber como essa profecia foi muito rica. Olha como ele começa o verso 27 dizendo, ele diz assim, ó, que digo a profundeza das águas, seca-te e eu secarei teus rios. Por que, Anderson, isso representa riqueza na profecia? Veja, a história mostra, e a gente ainda vai falar sobre isso, mas que a história mostra que a Babilônia reinava quando o exército de Ciro e de Dario, dos medos e dos persas, eles cercaram a Babilônia. Você entende? Só que Babilônia era um império majestoso. A sua cidade era altamente fortificada. Você entende? E só para você ter ideia de quão forte, quão fortificada era a Babilônia tinha muros de 120 metros de altura, minha gente. Isso representa hoje um prédio de 10 andares. Imagine uma fortaleza cercada com muros que mais pareciam prédios de 10 andares. Você entende quão incrível era? Que exército poderia escalar isso para poder invadir o império? Ela tinha cerca de 100 portões de bronze fortificados. Que exército poderia destruir bronze assim, ó, com martelada, marretada, ou seja lá com que instrumento eles utilizavam na época? Nenhum. Isso era impossível, humanamente falando. Só que olha que incrível a história nos mostra. Babilônia, ela foi construída
de uma forma que um rio, um grande rio conhecido na Bíblia e no Oriente, o rio Eufrates, passava por dentro de seus muros. Você entende? O rio Eufrates, ele dava ali a capacidade de Babilônia viver só dentro da Babilônia, sem abrir os seus portões, por anos. Há quem diga décadas. Poderia viver com seus portões fechados por 20 anos. Porque o Eufrates irrigaria aí a sua e daria subsistência ao povo, né? Que viveria ali do Eufrates e de tudo o que ele poderia fazer para a agricultura, para os animais, para os peixes e tudo mais. Você entende como Babilônia era forte demais? Pois é. Só que a história mostra que, apesar da sua grande potência, apesar da sua fortaleza, Ciro, ele teve um plano que ninguém pensou nisso. Que ninguém se exércitos tentassem cercar a Babilônia, que aliás era uma estratégia de guerra, não é? Como é que acontecia? Existia lá uma cidade, o que é que eles faziam? Os exércitos cercavam a cidade, de forma que ninguém podia sair dela. Todo mundo que saísse era morto. E ninguém podia entrar. E assim o mercado que acontecia fora dos portões da cidade, né? De levar mercadorias, trazer mercadorias para que o povo vivesse disso, o mercado não aconteceria, né? E aí o povo começaria a passar fome. Porque os exércitos cercavam a cidade. E aí, como o povo passava fome ou morria de fome, ou se entregava. E aí os exércitos que cercavam ganhavam a batalha e capturavam aquela cidade, fazendo o que quisesse dela. Essa era uma estratégia de guerra. Mas isso não era possível acontecer na Babilônia. Por quê? Porque o povo tinha todo um meio de se manter vivo lá dentro, mesmo com os portões fechados, graças ao rio Eufrates que passava por ali. Entende? Aí o que Ciro teve a ideia? Qual foi a ideia de Ciro? O que o verso 27 está dizendo. Seca-te e eu secarei os teus rios. Ciro secou o rio Eufrates. Como é que ele fez isso, Anderson? Ele desviou, em vez de o rio Eufrates entrar como estava entrando, fluindo normalmente dentro da Babilônia, ele desviou o rio, de forma que a passagem que tinha do rio Eufrates dentro da Babilônia ficou seca. E o exército pôde invadir o reino da Babilônia e conquistar a Babilônia. Você percebe? Deus, ele mostrou em sua profecia que Ciro havia de ser o seu pastor, cumprir o que lhe apraz. E o que foi que Deus disse que iria acontecer lá no capítulo de Jeremias que a gente leu? Ele disse que as nações seriam capturadas por Babilônia e depois de 70 anos Babilônia seria destruída. Entende? E Deus, exatamente por meio de Ciro, fez essa profecia acontecer. Ciro conquistou a cidade, conquistou o império da Babilônia, fazendo secar os rios. Essa profecia já mostra até a estratégia de guerra que o próprio Ciro utilizaria para fazer cumprir a vontade de Deus. E não para por aí, ele diz aí mais, né, que ele é meu pastor e cumprirá tudo que me apraz. Que digo também a Jerusalém, será edificada, e do teu templo será o quê? Fundado. Olha que mais riqueza de detalhes na profecia. Por quê? Vou explicar agora. Em 605, a Babilônia, ela invadiu Jerusalém pela primeira vez. Mas isso aconteceu 3 vezes. Na primeira vez, Daniel, seus amigos e outros judeus foram capturados. Os príncipes da Babilônia, de Jerusalém, eles foram capturados e levados cativos para a Babilônia. Isso foi no ano 605 a.C. Mas depois de algum tempo, em 597 a.C., mais uma vez houve uma outra invasão a Jerusalém, por causa de historicamente falando, por causa de uma revolta que havia lá, que estava havendo lá. O rei da Babilônia, mais uma vez, mandou
seus exércitos, e mais uma vez houve uma batalha, e lá mais judeus foram capturados, foram levados cativos para a Babilônia. Só que não parou por aí, porque na terceira vez, uma terceira invasão ocorreu em 586 a.C. A história mostra isso. E nessa invasão, a cidade de Jerusalém foi totalmente destruída. Entende? O povo de Deus, que parcialmente tinha sido capturado, né, na primeira batalha em 605, e depois foi também capturado na outra batalha de 597 pelo mesmo Império da Babilônia, em 586 ele foi, a sua cidade, o império do povo, não império não, a cidade em que o povo de Deus vivia, Jerusalém, foi totalmente destruída. E você sabe que em Jerusalém havia o quê? Um santuário, um templo construído pelo rei Salomão. Esse templo também foi totalmente destruído em 586 a.C. E Deus estava falando, através de Isaías, que Ciro seria o seu pastor, faria o que lhe apraz. E por meio de Ciro, Jerusalém seria edificada. Você está entendendo essa profecia, quão rica ela é? Antes mesmo de Ciro nascer, Deus estava dizendo o que iria acontecer com o povo de Deus, o que iria acontecer com a cidade do povo de Deus, o que iria acontecer com o império da Babilônia, e quem é que faria isso 150 anos antes mesmo de Ciro nascer. E aí ele dá esses detalhes. Se por meio de Ciro, Jerusalém seria reedificada e o seu templo, o templo do povo de Deus, né, o templo de Deus que o povo poderia reedificar graças a Ciro. Você entende? É nesse contexto, é com esse contexto que a gente vai iniciar o estudo do capítulo 5 de Daniel, entendendo tudo o que estava acontecendo ao redor. Ou seja, no ano 605, 606 aproximadamente, quando o povo de Judá foi levado cativo, Daniel e seus amigos foram levados cativos, segundo a profecia que o povo já sabia, iria passar 70 anos de escravidão para que eles fossem libertos. Ou seja, estava previsto pela profecia entre o ano 536 e 535 a.C., de o povo de Israel, o povo de Judá, o povo de Deus, ser liberto do cativeiro babilônico. E é aí onde entra o capítulo 5. É por isso que a gente fez essa introdução um pouquinho grande, para a gente entender que o capítulo 5 é o cumprimento da profecia de Isaías e Jeremias. Entendeu? Incrível, não? Se você tiver alguma dúvida, fala aí. Pode ativar o seu microfone, pode escrever no chat, que a gente vai ler e vai tentar responder com muito prazer, tá certo? Olha só, capítulo 5 de Daniel, entendendo todo esse contexto, né? Aí a gente entende que o capítulo 5 é o cumprimento dessa profecia exatamente de Isaías. E aí, o que é que está lá no capítulo 5 que a gente, então, pode refletir e aprender? Capítulo 5, verso 1, o que foi que aconteceu? Quem ficou com esses versos, lê para a gente, por favor. Será que está online ainda quem ficou com o capítulo 5, verso 1? Deixa eu ver. É só ativar o microfone e falar para a gente ouvir, tudo bem? Às vezes ocorre de alguns irmãos entrarem, a conexão ficar ruim e saírem dessa videochamada. Então, eu não sei se o irmão ou a irmã que ficou com esse verso ainda está aqui. Mas, se não tiver, quem pode, então, ler para a gente capítulo 5, verso 1? Eu. Pronto, Ivete. lê para a gente, minha irmã, por favor. O rei Belsazar
deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Perfeito. Pode continuar. Havendo Belçazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei e seus grandes, e as mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Paz, irmão. Oi, minha irmã. Desculpa, eu estava tentando ativar o microfone, mas não consegui. Mas amém que é a irmã leu, né? Graças a Ah, Deus. então, beleza, minha irmã, era a senhora, né? Tudo bem. Era. Vai ter um outro verso para a senhora ler daqui a pouquinho, tá bom? Daqui a pouco eu peço para a senhora ler, então. Tudo bem? Amém. Obrigado. Então, percebam o que foi que aconteceu, irmã Ivete, obrigado pela leitura, viu? Olha que coisa impressionante. O capítulo 5 começa dizendo para a gente: Belsazar, o rei da Babilônia, ele, então rei da Babilônia, ele deu um banquete. E aí existem algumas informações importantes para a gente entender que quando a gente compara com a história, a gente fica com algumas interrogações. Belsazar, historicamente, ele não foi rei da Babilônia oficialmente. Acontece que Belsazar, ele era muito provavelmente bisneto de Nabucodonosor. Ele era filho da filha de Nabucodonosor. Ou melhor, ele era neto da filha de Nabucodonosor. Então, Belsazar, ele não aparece nos registros de reis da Babilônia. Mas o seu pai, Nabonido, sim, aparece. O que muito provavelmente acontece é que Nabonido deve ter deixado nas mãos de Belsazar o governo temporário enquanto ele estava fora. Entende? E aí são esses detalhes interessantes quando a gente compara com a história a história bíblica com a história da humanidade. Né? Esses detalhes são importantes. O que acontece é que Belsazar, ele que estava ali governando, ou pelo menos temporariamente governando a Babilônia, ele mandou fazer um banquete incrível. Né? E era incrível porque ele convidou 1000 pessoas, 1000 dos seus grandes, dos sábios, daqueles que reinavam junto com ele. Né? E aí o que acontece, a nossa irmã leu, é que ele se empolgou tanto. Tudo bem, Nadege? Obrigado pela participação. Ela está dizendo que vai precisar sair. Mas fico feliz que você tenha estado aqui com a gente. Tá bom? A Bíblia fala que nesse banquete incrível, que não era uma raridade, aliás, se você for olhar no livro de Esther, o rei Xerxes, ele também fez era comum que banquetes fossem dados assim. Ele fez banquetes que duraram dias, né, para muita gente, assim como o Belsazar estava fazendo aí. E aí ele se empolgou tanto e se embriagou tanto, de repente comemorando. Aliás, a história indica que esse período, ou nesse período em que ele estava dando o banquete, os exércitos medo-persas, da Média e da Pérsia, dos medos e dos persas, eles já estavam cercando a Babilônia. Entende? E aí, provavelmente, Belsazar achava que o seu reino era tão poderoso que já estava comemorando a vitória. Que já estava lá dizendo, puxa, não adianta, esses camaradas vão desistir daqui a pouco, porque a gente pode ficar 20 anos aqui dentro sem passar fome, né? Vivendo tranquilamente na nossa fortaleza da Babilônia. E aí eles se embriagaram tanto que chegou o momento em que Belsazar,
mandou trazer aquilo que Nabucodonosor havia carregado, havia roubado em 605, lembra? Quando ele trouxe Daniel, seus amigos e outros judeus, ele também trouxe utensílios lá do templo de Israel. Entende? E esses utensílios, eles eram usados na adoração a Deus. Através daquelas cerimônias religiosas, daqueles rituais que eles foram criados na construção do templo de Israel, do santuário terrestre. Essas cerimônias, elas utilizavam utensílios de prata, de ouro, e tudo isso fazia parte de um ritual de adoração a Deus, do culto de adoração a Deus. Nabucodonosor pegou aqueles utensílios do templo e deixou-os guardados, provavelmente nos templos dos deuses pagãos. E agora, naquele momento, Belsazar quis, mesmo tendo o seu império cercado, a Babilônia cercada, muito se alegrava e bebia e comemorava. Agora ele meio que não, completamente ele começou a debochar de Deus. Primeiro se alegrava provavelmente da vitória que já era certa para ele, não é? Porque podia ter milhões nos exércitos cercando, ninguém conseguia derrubar as paredes, ninguém conseguiria escalar as paredes da Babilônia, os muros da Babilônia, ninguém poderia penetrar pelos portões da Babilônia. Era impenetrável aquela cidade, tanto quanto era inafundável o navio Titanic. Ele, confiante em si mesmo, confiante no seu próprio império, não em Deus, em si mesmo, ele agora parte para o deboche a Deus. Manda pegar os utensílios que eram utilizados na adoração ao Deus de Israel, o único Deus que existe, Deus criador dos céus e da terra, e começa agora a beber, a se embriagar, utilizando, sabe, os objetos que foram criados para adorar a Deus. Nem os pagãos tinham esse costume. Até para os pagãos, isso era considerado blasfêmia. Porque há de convir que, por mais que a gente não acredite em todas as religiões existentes, a gente respeita essas religiões. A gente não deve, isso é questão de bom senso, não é? Que o próprio Espírito Santo nos dá. A gente não deve ridicularizar qualquer outra religião que não seja a nossa. A gente não deve profanar os utensílios ou costumes que são comuns a outras crenças. Eu, quando falo profanar, eu me refiro a desrespeitar. Porque Deus, ele nos ensina a amar as pessoas. E assim como Deus dá o livre-arbítrio para todos nós, ao ponto de a gente decidir nem em Deus acreditar, ele respeita ainda assim. Eu sou ateu, Henderson. E nem por isso Deus te fulminou, porque ele te ama. Ele te respeita, mesmo você não acreditando nele. Você entende? E isso é um senso, isso é questão de bom senso para toda e qualquer pessoa de qualquer denominação religiosa. E eu tenho irmãos aqui que não fazem parte da minha denominação, da denominação religiosa que eu faço parte, e a gente se ama e se respeita tranquilamente, porque o amor de Deus nos ensina a fazer isso. Ele não nos ensina a desrespeitar o outro por pensar ou por acreditar em coisas diferentes das que eu acredito. Entende? Belsazar, ele ridicularizou aos judeus que estavam lá sob o seu domínio dessa forma.
pegando os utensílios que eram utilizados para adorar a Deus e se embriagando neles. E olha, logo depois, Daniel capítulo 5, verso 4, diz que eles beberam vinho, deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, todos os outros deuses que a religião pagã da Babilônia acreditavam existir, mas que não passavam de pedra, de barro, de madeira. Eles começaram a louvar esses deuses utilizando utensílios de adoração ao único Deus. E a consequência não podia ser outra. Sabe por quê? Porque para todo ser humano existe um limite que a gente não pode ultrapassar. Entende? Deus, ele é um Deus de amor incrível. E o seu amor nos faz deixar ser livres para tomar as nossas escolhas. E muitas vezes as nossas escolhas são totalmente erradas. Ainda assim Deus nos ama e ainda assim Deus nos deixa livres. Mas sabe, existe um limite para as nossas escolhas erradas. Existe um limite para nós escolhermos praticar o mal. Existe um limite de desobediência, se é que a gente pode dizer assim, tolerável por Deus. Você entende? Para todo ser humano. E para Belsazar, o limite ele havia ultrapassado. Ele já tinha tido conhecimento sobre o único Deus. Ele já tinha ouvido falar de todas as orientações que Daniel e seus amigos passaram por meio do seu bisavô, por meio de todos os bons feitos que por meio de Daniel estavam sendo feitos, entende? Praticados. Mas chegou um momento em que, sabe, ele cruzou aquele limite de tolerância divina. Ele ultrapassou aquele limite que a gente estava comentando. E deixa eu ver aqui, tem uma participação no chat, deixa eu ler para que todos ouçam. A irmã Michele está dizendo assim, muito bom o estudo, isso mesmo, né? Deus abomina o pecado, mas ama demais o pecador. Muito bom, minha irmã, é verdade, exatamente isso. Deus, ele ama demais o pecador. Ele não ama o pecado, não é? E ele tolera demais o pecador, inclusive. Mas chega um momento, e a vida de Belsazar, e até de Nabucodonosor, mas a gente hoje está falando de Belsazar, a vida dele mostra que há um limite para tudo. Entende? Aí o que é que acontece? Depois que Belsazar bebeu o vinho e deu louvores a seus deuses, bebendo nos utensílios do templo de Israel, no templo de Deus, não é? Que o povo de Israel tinha edificado. Olha só o que aconteceu. Daniel capítulo 5, versos 5 e 6. Quem foi que ficou com esse texto? Que pode ler para a gente? Eu. Lê para a gente, por favor. Na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte o castiçal, na caidura da parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Mudou-se então o semblante do rei, e os seus pensamentos o perturbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Olha que coisa impressionante. Naquele mesmo instante, a Bíblia diz assim. Que instante, Anderson? No instante em que Belsazar ultrapassou aquele limite, no instante que ele bebeu diretamente dos utensílios que eram usados para adoração a Deus, ridicularizando a Deus, debochando de Deus. Entende? O que foi que aconteceu?
no mesmo instante, dedos que não tinham braços, que não tinham mãos, dedos apareceram escrevendo lá numa parede de frente para o rei Belsazar. E esses dedos fizeram com que o povo ficasse, sabe, em especial Belsazar, terrivelmente frustrado, terrivelmente espantado. Obviamente, porque não era uma coisa comum de se ver, não era algo natural, era totalmente sobrenatural. Alguns dedos aparecerem e terem a capacidade de escreverem na parede, né? E eles ficaram perturbados, em especial, como é relatado, o rei Belsazar. Ficaram com medo, seus lombos se relaxaram, ficaram os joelhos batendo no outro, tremendo de medo, né? E o que foi escrito e o que foi que aconteceu logo depois? Verso 8. Olha o que foi que aconteceu. Acho que foi Francine ainda que ficou com esse verso. Lê pra gente, Cine, por favor. Espera aí. O verso 8. Daniel 5:8. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o escrito, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Olha só que interessante, a história se repetindo, né? Quando um rei da Babilônia não entendia alguma coisa, o que é que eles faziam? Eles chamavam os sábios da Babilônia. E nos sábios estavam lá mágicos, não é? Astrólogos, né? Em outras versões tem lá médiums, encantadores. Esses sábios que aconselhavam o rei, né, foram chamados. E mais uma vez é exibido na Bíblia a incapacidade que esses sábios do mundo têm de revelar alguma coisa quanto ao futuro ou quanto à vontade divina. Entende? Isso diz muito para mim hoje, não diz não para você? Sobre os sábios, os astrólogos, os encantadores e os grandes místicos que existem na atualidade, quão ineficientes são os seus feitos relacionados ao futuro e à vontade divina? Pois é. Mas aí o que aconteceu? Eles não souberam explicar. Eles não souberam dizer a interpretação. Até porque as palavras que foram escritas, elas não eram totalmente desconhecidas. As palavras foram escritas em aramaico. Os caldeus dominavam o aramaico. Mas aquelas palavras escritas por aquele dedo que apareceu assim do nada, né? Elas, talvez porque o rei e as centenas de outras pessoas que estavam lá estavam bem embriagadas, talvez por isso eles não entenderam, ou simplesmente pelo fato de eles não terem a iluminação divina para entender. Até porque o discernimento é um dom divino, entende? O entendimento é um dom de Deus. É Deus quem nos faz entender, inclusive a sua palavra. Então, aquelas palavras escritas, só Deus é quem poderia fazer entender ao rei Belsazar, assim como foi o que fez entender a Nabucodonosor nos capítulos 1, no capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Né? Mas e quais foram essas palavras, Anderson? Quais foram essas palavras e qual era a interpretação, já que o rei queria saber? Daniel capítulo 5, versos 10 e 11, diz aí. Quem foi que ficou com esse verso? Ainda não chegou nas palavras, né? Mas quem foi que ficou com esse texto que pode ler para a gente? Fui eu, irmão. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: Ó rei, vive eternamente. Não te turbes os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai, se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses, teu pai, o rei Nabucodonosor. Sim, teu pai, ó rei.
o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Muito bom, minha irmã Josimeire, obrigado pela leitura. Olha aí que interessante, não é? O rei e os seus grandes, como é dito no início do capítulo 5, estavam lá, tudo embriagado, né? E aí, de repente, a rainha soube disso, e nessa versão da Bíblia que a nossa irmã bem leu, diz assim, rainha mãe, né? Para dizer exatamente que ela não era aquela rainha esposa do rei, era a rainha mãe. Provavelmente ela a filha de Nabucodonosor. Ela que havia presenciado, ou pelo menos conhecido por meio da história que seu pai contava, não é? Isso se tratar da filha de Nabucodonosor. Ela sabia o que Nabucodonosor ele tinha passado, não é? E quantas vezes Deus, por meio de Daniel, tinha dado recados específicos e tinha lhe transmitido as mensagens celestiais. E ninguém melhor do que ela para entrar ali naquele salão, ela que não estava embriagada, provavelmente não estava participando de toda a orgia que estava acontecendo lá e toda aquela, sei lá, né, aquele banquete que estava sendo oferecido. Ninguém melhor do que ela para, em sã consciência, dizer: eu lembro de alguém que pode, em que teu pai, né, lembra assim? Teu pai se achou nele luz e inteligência, é o que a nossa irmã acabou de ler. E sabedoria como a sabedoria de deuses. E teu pai tinha constituído ele como o chefe, aquele camarada que era tão sábio que foi colocado num cargo maior do que os próprios sábios da Babilônia. E foi então que Daniel foi apresentado. Foi então que foi pensado em Deus, né? Lembra de toda a história de Nabucodonosor? Lembra de como ele também já ficou perturbado com aquilo que ele tinha visto? E quem foi aquele que foi capaz de, por meio de Deus, revelar ou dar a interpretação daquelas situações, no caso dos sonhos? Pois é, a rainha mãe lembrava. Belsazar talvez não. E olha o que foi que aconteceu. Capítulo 5, versos 24 e 25. Quem foi que ficou com esse texto? Foi eu. Pronto, Lucirene, lê pra gente, por favor. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, mene, tekel e parsi. Muito bom. Daqui a pouco, eu acho que você ficou com outros versos, não foi, minha irmã? Foi. Foi. Então, aguenta só um pouquinho antes de ler esses. Olha o que aconteceu. Esse texto que a Lucirene leu é um texto que vem depois de uma introdução que Daniel fez quando ele foi chamado até o rei Belsazar. Daniel começou a fazê-lo lembrar de coisas que ele já tinha aprendido. Daniel começou a contar fatos de coisas que haviam acontecido com Nabucodonosor, do sonho que ele tinha tido, isso registrado lá no capítulo 2, de como Deus fez, por meio do sonho, ele perceber que reinos passariam, inclusive da Babilônia. E aí chegaria um momento em que o rei dos reis reinaria para todo sempre. Entende? Ele fez, sabe, aquela lembrança, fez o rei Belsazar lembrar de coisas que ele já havia aprendido. E aí ele lembrou, quem sabe não, ele lembrou naquele momento, dos versos anteriores ao verso 22, aquele momento em que o rei Nabucodonosor, de quem Belsazar era descendente, né? Como Nabucodonosor teve um momento em que ele se exaltou, né?
e através da sua arrogância, prepotência, né, e orgulho, olhou para o seu reinado e disse: rapaz, não fui eu mesmo quem fiz tudo isso. E ele lembrou daquele momento em que, a partir desses pensamentos e sentimentos, Nabucodonosor teve uma loucura que ele viveu por 7 tempos, 7 anos, conforme a Bíblia, entre os animais, comendo e vivendo como um animal. E Daniel teve a coragem de dizer: rei Belsazar, lembra de que tudo isso aconteceu? E de que naquele momento em que Nabucodonosor, ora, existe uma carta de Nabucodonosor. Né? O capítulo 4 é um escrito de Nabucodonosor. O capítulo 4 de Daniel. Existia uma carta de Nabucodonosor que destinou a todos os povos, a todo mundo que pudesse ouvir e ler. A carta dizia: olha, no dia que eu me exaltei, eu vivi como um animal. No dia que eu me engrandeci, eu fui rebaixado. No dia que eu achei que era maior e mais poderoso do que o Deus do universo, eu percebi que eu não passo de um mero animal. E Daniel estava meio esfregando isso, né, na cara de Belsazar, dizendo: foi exatamente no momento em que ele se achou demais, em que ele estava se exaltando, em que ele estava se esquecendo de Deus, que havia colocado ele como rei. Pois é, Belsazar. Basicamente ele estava dizendo: tu está na mesma posição, entende? Tu está caminhando no mesmo caminho que seu pai, que seu, né, o seu avô, bisavô, provavelmente, Nabucodonosor. Tu estás aí nessa mesma posição. E pior, tu chegasse numa posição que foi o próprio Deus que enviou essas mãos, essa mão que você viu. E da parte dele é que foram escritas essas palavras. Daniel fez essa introdução para o rei. E quais foram essas palavras? O que foi que aconteceu em seguida? Pode continuar lendo, minha irmã Lucirene. Versos 26 ao 28. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Perfeito, minha irmã. Obrigado pela leitura. Olha o que Daniel estava dizendo para o rei. As palavras que não eram totalmente desconhecidas, até porque eram em aramaico, eram mene, e ela se repetia mene, tekel e pérez, ou parzim, que é só um plural de pérez. É por isso que algumas Bíblias apresentam essas duas palavras, ou uma dessas duas palavras. O que eram essas palavras? A primeira, mene, contado. A segunda, tekel, pesado. A terceira, parzim ou pérez, dividido. O que o rei não havia entendido era o que contado, pesado e dividido significavam. E Daniel, graças à iluminação que Deus lhe deu, pôde mostrar o que ela significava. Essa é a interpretação, ó rei. E ele começa dizendo: mene, mene, significa que Deus contou o teu reino e deu cabo deles. Isso me lembra tanto Eclesiastes, quando Salomão diz: há tempo para todas as coisas, quanto lá em Salmo, acho que Salmo 60, que diz: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Contado. Entende? O que basicamente isso representava era que, Belsazar, você teve todo o tempo do mundo, teve todo o tempo da sua vida para perceber como Deus, ele foi misericordioso para com você.
para perceber o amor que Deus estendeu para você. E você não aproveitou um segundo da sua vida. Você não contou o seu tempo. Você não usou de sabedoria para utilizar o seu tempo. Contado foi o teu reino. E Deus deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança. Aliás, a balança na Babilônia, nos tempos babilônicos e em outros reinos, a Babilônia, a balança era um sinal de justiça. Até hoje a gente, aqui no Ocidente, a gente acredita assim, né? O símbolo da justiça, a balança está lá relacionada a isso, né? E a balança era justamente para pesar, inclusive os egípcios, e essa crença veio dos babilônicos, acreditavam que havia um deus, Anubis, que na hora da morte da pessoa, ele pesava numa balança os seus feitos. Os feitos bons, positivos, ficavam de um lado, e os feitos maus, os feitos negativos, ficavam do outro. E se os negativos pesassem mais, não é? A balança pendesse para o lado dos feitos maus, a pessoa pagava por isso. Não é? E era o que representava. Os babilônicos entendiam muito bem essa linguagem. E por isso foi escrito Tekel. Não é? Pesado fosse na balança. E Deus vai fazer justiça agora. E quando você foi pesado na balança, os teus atos de bondade, os teus atos de amor, os teus atos de misericórdia, do mesmo jeito que Deus estendeu para você, foram achados em falta. E aí vem Pérez Parzim, que significa partes, porções ou divisões. E aí Deus dividiu o seu reino e foi dado aos medos e aos persas. Essas divisões, Parzim no plural, indicam não uma divisão que foi distribuída para um e para outro, mas uma divisão de desfacelamento, de particionar tanto que esmiuçou. Lembra da estátua de Nabucodonosor, do sonho, né? A pedra foi lançada, que representava o reino de Deus, atingiu os pés da estátua e a estátua foi esmiuçada, né? De forma que deixou de existir. É o que Pérez representa. Dividido foi o teu reino, esmiuçado, e o seu poder foi dado aos medos e aos persas. Verso 28. E foi aí o que aconteceu, o que a gente tinha introduzido falando sobre a estratégia de guerra de Ciro. E nos versos 30 e 31 vem dizendo como isso ocorreu, não, em quando isso ocorreu. Quem ficou com esses versos? Daniel 5, versos 30 e 31. Eu vi que a irmã Maria Raimunda estava saindo. Será que foi ela? De todo modo, meu agradecimento. Não, a irmã Raimunda ficou com Apocalipse 16, 12. Ah, beleza. Daqui a pouco, então. Quem foi que ficou, então, com capítulo 5, versos 30 e 31? Está online ainda com a gente? De todo modo, deixa eu dar aqui, ler aqui a contribuição da Carla. Ela diz assim, ó, o rei desperdiçou as oportunidades graciosamente concedidas a ele, deixando de usar as circunstâncias ao seu alcance para se familiarizar com a verdade. Muito bom, minha irmã. E aí eu até acrescento, né, o problema de Belsazzar não é que ele não conhecia a verdade. Ele não conhecia os feitos de Deus. Ele não conhecia sobre o Deus Todo-Poderoso. Não era esse o problema. O problema é que, apesar de conhecer, apesar de saber, ele não fez nada a respeito disso. Entende? Ele ignorou todo o conhecimento de Deus, todo o conhecimento dos feitos de Deus para a Babilônia, que por meio de Daniel, seus amigos, eles obtiveram esse testemunho. Entende? O problema de Belsazzar foi ignorar, não foi ser ignorante. Não é? Não foi ser ignorante quanto à vontade divina. Foi ignorar a vontade divina.
Não foi, eu não sabia, eu não conheço, ele não tinha esse problema, ele não era esse o problema dele, não era esse o pecado dele. O pecado foi que ele sabia, ele conhecia, ele teve oportunidades, como a Carla mencionou, mas ele não praticou aquilo que ele sabia que era o correto. Ele não fez a vontade divina do jeito que ele havia conhecido sobre a vontade divina. E aí, no verso 30 e 31, diz que naquela mesma noite, naquele mesmo dia do banquete, o rei Belsazar foi morto. E no verso 31 diz que e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do rei. Lembra? Dario, ele era o rei dos Medos, o Ciro, o rei dos persas. Né? E os Medos e os persas se juntaram para conquistar a Babilônia. E foi aí que a Babilônia, que era a cabeça da estátua de Nabucodonosor no sonho do capítulo 2, ela deixou de governar sobre todo o mundo. E os Medos e os persas assumiram esse papel. O rio Eufrates, como a gente mencionou, ele foi o caminho utilizado para invadir a Babilônia. E quando ele chegou lá, o incrível disso, até a gente mencionou no início dos nossos estudos, no capítulo 1, que Ciro, foi encontrado esse artefato, Ciro diz aí, nesse artefato, conhecido como o cilindro de Ciro, dá alguns detalhes sobre o que aconteceu naquela noite do dia 12 de outubro de 539. Ciro foi recebido pelo povo da Babilônia como seu governante. E não houve batalha, não houve guerra, porque Ciro entrou pacificamente, ninguém esperava que ele conseguisse entrar. E quando chegou lá, ninguém não tinha exército esperando para batalhar. E o povo da Babilônia recebeu pacificamente os medos e os persas. E nesse cilindro diz que ele entrou na cidade em paz. E lá ele exalta, no cilindro, exaltado os esforços de Ciro como sendo um benfeitor para os cidadãos da Babilônia. E foi responsável por melhorar suas vidas. Olha só que interessante, não é? Qual a relação, minha gente, dessa história do capítulo 5, a gente já está chegando ao fim, mas qual será a relação com os nossos dias? Apocalipse 18, os versos 2 e 4, eles mostram que esse é o capítulo 5 de Daniel, ou a história que ocorreu da Babilônia e Medopérsia, tem uma relação muito grande com os nossos dias. Apocalipse capítulo 2, o capítulo 18, versos 2 ao 4. Quem foi que ficou com esse texto? Que pode ler para a gente? Capítulo 2, melhor, Apocalipse capítulo 18, versos 2 ao 4. Ainda está aí quem ficou com esse texto? O capítulo 18, verso 2 do Apocalipse, a Bíblia nos mostra assim, então exclamou com grande voz, dizendo, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. E o verso, esses foram os versos 2 e 3. Quem foi que escreveu, quem teve a oportunidade de participar conosco do estudo do Apocalipse? A gente viu que quem foi que escreveu o Apocalipse e quando foi que escreveu? Foi João, o apóstolo João, aquele que acompanhou Jesus, não é? O discípulo amado. Ele escreveu depois de Cristo. No primeiro século depois de Cristo. E ele fala aí o seguinte, caiu a grande Babilônia. Ora,
Mas a gente acabou de ver que a Babilônia foi destruída, o Império Babilônico, né? Foi destruído pelos Medo e Persas séculos antes de Cristo. Por que então que o apóstolo João fala, caiu a grande Babilônia? A gente vê por meio de um estudo, analisando o contexto do livro do Apocalipse, a gente vê que Babilônia, no Novo Testamento, ela representava toda a mistura de falsas doutrinas, toda a confusão de falsos ensinamentos religiosos. A gente viu que a Babilônia é um poder espiritual, é um poder político-religioso, representado por toda e qualquer junção de pessoas, instituições ou crenças, que são crenças que, por mais que possam ter uma verdade presente, ela é totalmente misturada em meio mundo de mentiras. Então, a Babilônia espiritual, a gente chama assim para poder diferenciar da Babilônia histórica, né? A Babilônia física que existiu e foi destruída séculos antes de Cristo. Né? Essa Babilônia espiritual, ela representa em nossos dias toda e qualquer junção de doutrinas, ensinamentos que vão contra a palavra de Deus. Você entende? Em nossos dias é que essa mensagem ela foi profetizada para os nossos dias. Chegará um tempo em que será dito, caiu a grande Babilônia, que tinha se tornado morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo. Porque eu falei da mistura de verdade com mentiras, né? Ou de meias verdades. Né? Por mais que tenha partes de verdades em algum ensinamento, em alguma doutrina, se for uma meia verdade, ela não passa de uma mentira completa. É como se eu ocultasse parte da Bíblia e só ensinasse o que é conveniente para mim. Entende? Essa atitude é uma atitude comum da Babilônia espiritual. De dar ensinamentos bíblicos que lhe convém. Falar do amor de Deus e não motivar a obediência a Deus. Falar do amor de Deus de repente, ou pelo menos de uma mensagem romântica sobre Deus, e ocultar ou pisar o resto da palavra, o conjunto de doutrinas e ensinamentos que a Bíblia oferece. Entende? Capítulo 16, verso 12 do Apocalipse. Olha que relação incrível a gente vê com o ocorrido no capítulo 5 e a gente vai ver que vai ocorrer nos tempos finais da humanidade. O capítulo 16, 12 diz assim, derramou o sexto... Deixa eu ver, eu tinha deixado com alguém esse texto, só para não atropelar. Você deixou com a irmã Maria Raimunda. Ah, tá. Então foi ela que precisou sair, não é? Isso. Beleza, obrigado, viu? Então, olha, o capítulo 16, verso 12, diz que o anjo derramou a taça sobre o grande rio Eufrates. Aqui tá, o contexto são as 7 últimas pragas, não é? E aí essa sexta praga foi derramando uma taça sobre o grande rio Eufrates. Olha o Eufrates aí, sendo citado mais uma vez. O Eufrates que foi citado lá na história da Babilônia, meio por onde o Ciro e o exército Medo-Pérsia invadiu e destruiu o império da Babilônia. A taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas
secaram, olha que menção incrível, ao acontecimento de Daniel capítulo 5, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Sabe o que essa mensagem do Apocalipse, que revela sobre os últimos dias da humanidade, está nos revelando? É uma tipologia bíblica, onde usa as figuras da Babilônia histórica, né, e o contexto histórico da Babilônia, para mostrar o que vai acontecer com a humanidade e a Babilônia espiritual, já que a Babilônia histórica é um símbolo da Babilônia espiritual nos nossos dias. Essa Babilônia que a gente chama de mística ou Babilônia espiritual, para a gente perceber esse poder que mistura a verdade com a mentira, utiliza parte da palavra de Deus e insere meio mundo de tradições humanas não ensinadas por Cristo para confundir a mente dos filhos de Deus. Aliás, você sabe, essa é uma estratégia muito eficiente do mal. Você sabe, a gente viu quando estudou o Apocalipse, lá no capítulo, lá em séculos, nos primeiros séculos da nossa era, a igreja, o poder que dominava filosoficamente, né, o poder político e que se associou ao poder religioso que dominava na era cristã. Ele começou a perseguir, prender e matar aqueles que não obedeciam a esse poder, porque esse poder ensinava distorções da palavra de Deus, e que permaneciam fiéis à palavra de Deus. Essas pessoas, esses fiéis sinceros, eram presos, eram torturados, eram obrigados a renunciar à sua fé, e quando não faziam assim, eles eram cruelmente mortos. O curioso, até Tertuliano, ele mencionou que o sangue desses mártires mais pareciam sementes, porque quanto mais mártires, quanto mais fiéis sinceros eram aprisionados e mortos, mais pessoas, por meio dos seus testemunhos, aprendiam a palavra de Deus, praticavam-na e aceitavam a Jesus. E o inimigo viu que essa não era a melhor estratégia. E sabe o que é que ele fez a partir de então? Ele deixou em paz todo mundo que queria seguir a Bíblia. E sabe qual foi a sua investida? Confundir todo aquele que queria seguir a Bíblia. E como é que ele confundiu? Simples. E ao redor da palavra de Deus, construa um monte de tradições. Crie um monte de hábitos. Pise algumas regras. Inverta essas regras. Misture a verdade com a mentira. E essa é a receita para confundir os fiéis sinceros do Senhor. Você entende? Não existe melhor método de confundir aqueles que querem seguir a Cristo do que inventando, junto com a verdade da Bíblia, misturando um monte de outros ensinos que não foram criados por Deus. Ciro representou aí o que Cristo vai fazer nos últimos dias. Caiu a grande Babilônia. Ciro derrotou a Babilônia. Cristo porá fim ao reinado dessa Babilônia dos nossos dias. O rio Eufrates, que foi o meio pelo qual Ciro obteve vitória, representam as condições sociais e políticas dos nossos dias, por meio das quais os cristãos sinceros são confundidos. Entende? Os cristãos sinceros que querem seguir a palavra de Deus acabam, sem querer, sendo ensinados com um monte de tradições que não estão na palavra de Deus,
um monte de ensinamentos que não são bíblicos e deixam de seguir a pureza bíblica para seguir uma distorção bíblica. E, por fim, como é citado no Apocalipse 16, os reis do Oriente representam, então, Cristo, que reinará, e os seus anjos por todo o sempre. A linguagem apocalíptica nada mais faz do que usar a linguagem do contexto do livro de Daniel, das profecias de Daniel, para nos mostrar o que está acontecendo em nossos dias, querido irmão e querida irmã. E por fim, Apocalipse 18, verso 4. Ficou alguém com esse texto? O que é que ele diz aí? Quem ficou com Apocalipse 18, verso 4? Oi, irmã Celidelma, tudo bom? Seja bem-vinda, viu? Está online ainda quem ficou com esse último texto de Apocalipse 18, verso 4 para ler? Senão a gente lê aqui para... Oi, minha irmã Albanete. Posso ler? Pode sim, por favor. 18:4, né? Isso. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas práticas. Olha o apelo, muito obrigado, minha irmã, pela leitura. Olha o apelo de Deus, usado lá nas palavras de João no Apocalipse, para se referir àqueles fiéis sinceros que eu tenho falado, que é o povo de Deus em nossos dias. O povo de Israel, como povo de Deus, ele deixou de existir como um povo escolhido para proclamar o Evangelho, porque Deus estendeu essa oportunidade para todo aquele que crer nele. E isso a gente vê no Novo Testamento inteiro da Bíblia. E todo aquele que crer em Cristo, que aceitar ser seu servo, que aceitar seguir as orientações divinas, é aquele que faz parte do povo de Deus. Agora, olha que incrível. O Apocalipse nos mostra que parte desse povo de Deus, ele está inserido dentro dessa Babilônia espiritual. Essa Babilônia que, como o nome diz, né, Babilônia vem do termo Babel. Babel significa confusão. Essa Babilônia espiritual, que é um conjunto de, quem sabe, instituições que misturam a palavra de Deus com tradições humanas, entende? Que misturam o certo com o errado, que distorcem a palavra de Deus como ela é, inventaram um monte de costumes ou crenças que não são provenientes do próprio Deus. Os seus fiéis sinceros, ou parte deles, está inserido e enganado, e sendo enganado por esses costumes, por esses ensinamentos, que não passam de ensinamentos humanos. E qual é o convite de Deus para o seu povo em nossos dias? Sai dela, povo meu. O que Cristo nos convida a fazer hoje é, Anderson, perceba o contexto em que você está inserido. Irmã Celidelma, perceba o momento em que nós estamos vivendo da humanidade. E os outros irmãos e irmãs que estão presentes, percebam como como tem sido os tempos em que nós estamos vivendo. O Apocalipse nos mostra, e a gente vai estudar isso ainda nas profecias de Daniel, nos próximos capítulos, que o mundo em que nós estamos vivendo tem misturado, e especificamente, um poder político-religioso
tem misturado conceitos da palavra de Deus com ensinos humanos que não são de Deus, que contradizem a Bíblia, inclusive. E esses ensinos têm sido dados para muitas pessoas. Têm sido dados para a humanidade. E muitos dos fiéis sinceros têm se enganado seguindo essas orientações que não passam de ensinos humanos, não divinos. E é por isso que eu falei, a mensagem do Apocalipse e das profecias de Daniel que me fazem hoje refletir Anderson, tenho eu seguido única e exclusivamente a mensagem da palavra de Deus? Ou será que, na minha sinceridade religiosa, eu não tenho percebido que ensinos têm sido dados para mim, de forma que não são ensinos da Bíblia, ou que contradizem a palavra de Deus, que me tiram do caminho que me conduz a Cristo e me aproximam a caminhos que podem me conduzir até a pastores, líderes religiosos, ou qualquer outra pessoa, por mais sinceras que elas sejam, ou por melhores que elas sejam, tem me conduzido num caminho de aprendizado humano e não do aprendizado divino. Você entende? E essa é a oportunidade que Deus nos dá para avaliar os nossos conceitos religiosos, para avaliar a nossa vida religiosa, para avaliar quem eu tenho seguido. A Bíblia mostra que parte do povo de Deus estaria inserida dentro daquele lugar, num lugar hipotético, né? Num lugar simbólico, né? Mas dentro daqueles costumes e tradições de ensinamentos religiosos, que nada mais são do que ensinamentos diabólicos. E por que eu estou usando essa palavra que é muito... que causa muito impacto, não é? Significa, Anderson, então, que você está se referindo a satanismo ou coisa parecida? Não. Pior do que isso, né? Porque satanismo, pelo nome que a gente vê, né, já indica de quem é aquele caminho, né? É muito fácil discernir dessa forma. É só não seguir o satanismo, né? Mas por que diabólico? É porque é usado pelo mesmo Satanás. Mas sabe qual é a estratégia dele? A gente mencionou. Não é se mostrar como ele é. Não é apresentar um caminho que diz, está levando a Satanás. Não. Sabe o que ele faz? Ele mostra um caminho que leva a Satanás com o nome de Deus. Entende? Ele utiliza o Deus, ou o nome de Deus, utiliza os ensinamentos da Bíblia, ou melhor, parte dos ensinamentos da Bíblia, ignorando todo o resto, pisando em todo o resto, pisando em mandamentos divinos, dizendo, mas isso daí é passado, siga só parte da Bíblia. O testamento tal já foi, só o outro testamento que importa. Entende? Essa parte da Bíblia que diz assim, lembra-te disso, não é bem assim não, é daquilo outro. Exemplos que eu estou dando para mostrar como a estratégia de Satanás ela é muito eficiente. E por isso tem enganado muitos sinceros, fiéis a Deus. E é por isso que Jesus convida, e essa é a última mensagem dessa tarde. Em Apocalipse capítulo 18, verso 4. Retirai-vos dela, povo meu. Sai da Babilônia, povo meu. Sai desse lugar que, por mais que utilize parte da palavra de Deus, por mais que carregue o nome de cristão,
por mais que carregue o nome de Igreja de Deus, por mais que carregue um nome que lhe remeta a Deus, é um caminho que lhe conduz à perdição. Porque pega a palavra de Deus, retira o que lhe é conveniente, joga fora e lhe ensina apenas aquilo que lhe convém. Você entende? Sai dela, povo meu. É o convite de Cristo para os seus fiéis sinceros, em pleno ano de 2021. E você? Que tal atender esse convite? Que tal começar a avaliar a sua vida, a vida com Deus, os conhecimentos que você obteve da sua própria igreja mesmo? Esse convite é um convite para a gente fazer isso mesmo. É para a gente avaliar se tudo que eu aprendi aqui tem fundamento na palavra de Deus, ou será que eu estou sendo enganado? Aliás, por que você acha que existem tantas religiões no mundo, hein? É porque todo mundo está seguindo o mesmo caminho? Se todo mundo está seguindo o mesmo caminho, por que são tantos caminhos? Você entende? Sai dela, povo meu. É o convite divino. Comece a avaliar a sua vida religiosa, os seus ensinamentos, os ensinamentos religiosos que são passados para você. E ao comparar com a Bíblia, meu irmão e minha irmã, se você está vendo que os ensinamentos são totalmente bíblicos, Deus seja louvado por isso. Glória a Deus por isso e continue nesse caminho. Mas se você começa a perceber que tem ensinamentos da Bíblia, mas tem ensinamento que, sabe, a Bíblia diz outra coisa, meu irmão e minha irmã, esse convite é para você. Sai dela, povo. Sai desse lugar que te ensina mentira, entende? Sai desse lugar que está te levando para a perdição e vai para aquele lugar, para aquele caminho que só lhe orienta a palavra de Deus. Nada de costumes misturados, nada de tradições humanas, mas apenas tradições e orientações divinas. Aleluia. Esse é o convite de Deus para mim e para você nessa tarde. Que tal a gente pedir essa orientação e essa iluminação da palavra de Cristo, do Espírito Santo, para que ele nos dê discernimento. E mais do que isso, mais do que conhecimento em perceber o certo e errado. Entende? Mais do que isso, porque o problema, como eu mencionei, de Belsazar, não é porque ele não conhecia a vontade divina. Não é porque ele não conhecia o Deus de Israel. Não, ele conhecia, mas ele não teve coragem ou capacidade para praticar o que conhecia. Então, mais do que pedir a Deus orientação e iluminação para que você perceba se o seu caminho está sendo o caminho de Deus ou está sendo meramente um caminho de homens, ou meramente um caminho de instituições religiosas. Mais do que essa capacidade de perceber isso, a gente precisa pedir forças a Deus para praticar o que a gente aprendeu. Porque senão, a gente não vai passar de Belsazar, que conhecia a vontade divina, mas praticava uma vontade religiosa qualquer, entende? Que não era de Deus. Aliás, Belsazar era religioso, não é? Mas ele praticava a vontade da religião que lhe havia sido ensinada, não a vontade de Deus. Pode ser que eu esteja trilhando um caminho religioso por anos da minha vida, e talvez eu não tenha me apercebido, ou talvez tenha até desconfiado um pouco, né? Ah, Deus, eu li aquela passagem da Bíblia, mas ninguém nunca me orientou a seguir aquela passagem da Bíblia, não é? Eu li sobre os teus mandamentos, mas ninguém me diz, olha, aquele mandamento ele é autêntico, precisa ser seguido, não é? Esse é o momento de eu analisar a minha vida espiritual e perceber que caminho eu tenho trilhado. E ao perceber, pela orientação do Espírito Santo, pedir forças a Deus
para trilhar o caminho que me conduz à salvação única e exclusivamente. E esse caminho, ele é apresentado por meio da Bíblia, e não de parte da Bíblia, mas da Bíblia inteira, completa. Porque a Bíblia é completamente a palavra de Deus. Que tal nessa semana você tomar a decisão de, Senhor, me ajude a observar o caminho que eu tenho trilhado. Ajuda-me a contar os meus dias, né? E aproveitar o meu tempo para estudar mais a sua palavra. E ao perceber nas orientações da sua palavra que eu devo praticar de uma forma diferente do que tem sido me ensinado, meu Deus, me ajuda a sair dessa Babilônia. Me ajude a tomar a decisão e me dê forças para praticar a sua vontade. É essa a sua decisão, minha irmã e meu irmão. Amém. Eu te convido a fechar os seus olhos nessa tarde e conversar com Deus nesse exato momento. Oremos. Amém. Querido Deus, que maravilha, Deus, é podermos observar em Tua palavra como o Senhor tem deixado mensagens bem específicas para os Teus filhos que vivem hoje. Como nós podemos ver por meio das profecias de Daniel e do Apocalipse e por meio de toda a sua palavra, como a gente precisa estar alerta em nossos dias para nós não sermos enganados. E mais, para que a gente perceba que se a gente tem sido enganado, que aceitemos o convite de sair desse engano, de sair dessa Babilônia espiritual, de sair desse caminho que, por mais que leve o nome de religioso, por mais que aparente levar o nome de Deus, tem me conduzido à perdição por me ensinar coisas diferentes, ensinamentos diferentes da sua palavra. Nos ajuda, Pai, a termos essa percepção por meio do Teu Santo Espírito. E quando nós percebermos o caminho que nós estamos trilhando, se ele estiver sendo diferente do caminho que nos leva a Cristo, que nos leva à salvação, que nos leva à palavra de Deus, por favor, Senhor, dá-nos coragem para abandonar esse caminho e seguir apenas aquele caminho que nos leva a Deus, que nos leva à salvação, que nos leva à comunhão pela palavra de Deus. Ajude-nos, Senhor, a tomar as melhores decisões e nos ajude a sermos luz, levando essa esperança, a esperança dessa mensagem para as pessoas que vivem ao redor de nós. Obrigado por meu irmão e minha irmã que está nos assistindo, nos acompanhando aqui. Que o Senhor continue conduzindo a vida deles e de seus familiares. É o que nós te pedimos agradecidos. Em nome, pelo amor de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, meus irmãos, pela sua presença, pela sua participação. Deixa eu agradecer aqui à irmã Josemere, que ainda está aqui com a gente, a irmã Albanete, que ainda está aqui com a gente, a irmã Carla, a irmã Andressa, a irmã Elisiane, a irmã Francine, a irmã Josemere, eu já falei, né? A irmã Lucirene, a irmã Márcia, a irmã Michele, que continuam aqui conosco. Desculpa se eu não li aqui todas as interações no chat, né? Eu acabei não vendo, mas eu agradeço pela participação e quero convidar você a estar conosco no próximo sábado, às 15h, em mais um estudo do livro de Daniel. Dessa vez, o capítulo 6, tá bom? Já podem ir estudando durante a semana e na semana que vem a gente vai recapitular, tá certo? Obrigado pela participação. Deixa eu só ler aqui alguns comentários para a gente encerrar. A Lucirene diz aqui que possamos ser como os bereanos, que não acreditavam em tudo que eles falavam, mas iam na Escritura e examinavam se estava realmente assim como lhes falaram. Muito bom, Lucirene. Obrigado, viu? A irmã Michele diz assim, ó, às vezes as pessoas estão tão acostumadas
e não querem sair de sua zona de conforto. É verdade, minha irmã. E preferem dizer que aqui ou ali está bom e vou ignorar os ensinamentos que não são de Deus. Se entrarmos num trem com destino errado, de nada adianta andar pelo corredor no sentido contrário. Muito bom, minha irmã. Ótima metáfora. Deus nos ajude a melhorar cada dia mais. Boa semana a todos. Muito bom, minha irmã. Uma feliz semana para você e para todos os meus irmãos. A Carla está dizendo aqui, estudo abençoado. E a Lucirene e Josemere estão confirmando. Amém, amém. Uma ótima semana para vocês, meus irmãos e minhas irmãs. E a gente se vê no próximo sábado, tá bom? Obrigado pela participação. Estou encerrando aqui em plena rouquidão a nossa gravação e esperando que você tenha uma ótima semana com Jesus no coração. Amém? Obrigado por hoje.